Olá, boa tarde. Reforma tributária solidária, tema da audiência pública de hoje na Comissão de Direitos Humanos. Auditores fiscais apontaram as fragilidades e injustiças de nosso sistema de arrecadação de impostos. O principal problema da nossa tributação que é o seu caráter regressivo. E o que é isso? É uma tributação que retira mais daquele que pode menos. O Brasil é o paraíso fiscal dos ricos. Rico no Brasil, eu nem diria que não paga nada, mas eu diria que paga muito pouco, muito aquém da sua capacidade contributiva. Então não há nenhuma solidariedade no Brasil dos ricos. O imposto de renda no Brasil não incide sobre todas as rendas, porque ele isentou lucros e dividendos, e lucros e dividendos é uma renda. E ele também não incide sobre os contribuintes, porque aqueles que recebem renda de capital não são atingidos pelo imposto de renda. Ou seja, o imposto de renda no Brasil ele é anticonstitucional. Uma reforma tributária, segundo eles, deveria levar em conta. Quer empregar e tributa 25,18 é folha de salário. E tributa 51% bens e serviços. Tributação indireta. Ou seja, aí a gente sacrifica quem pode menos. Quando o tributo vai para coisa... Quando uma pessoa que é pobre compra aquela coisa, paga a mesma tributação do que é rico e compra aquele mesmo objeto. Não precisaria ter a reforma da Previdência, porque só a reforma tributária por si só equilibraria as contas das finanças, sejam elas federais, da União, sejam elas estaduais, sejam elas distritais ou municipais. Então você tem que deslocar a base de incidência dos tributos no Brasil mais para a tributação direta, renda, altas rendas e patrimônio, e menos no consumo, como fazem, repito, todos os países que se desenvolveram. O secretário adjunto da Receita disse que o governo está estudando a matéria que deve ser enviada ao Congresso, tão logo seja aprovada a reforma da Previdência. Ele adiantou algumas tendências. A liberação da folha é um debate essencial e paralelo ao que está sendo colocado na Câmara. Porque nós somos um dos países que mais tributam salários disparados em relação aos outros países, né? Este auditor lembrou os limites constitucionais. Segundo ele, nenhuma reforma tributária poderá afrontar o pacto feito pelos constituintes de 1988. Construir uma sociedade livre, justa e, vejam só, solidária. É o objetivo fundamental da República Federativa. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Aqui está o estado de bem-estar social. A proibição da entrada de crianças e adolescentes em qualquer evento em que haja o livre fornecimento de bebidas alcoólicas foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos do Senado. A proposta original mencionava a proibição de menores de idade apenas nos bailes funks, mas o relator ampliou a aplicação da lei para todos os eventos onde haja fornecimento livre de bebidas alcoólicas, ocasiões conhecidas como open bar. Ainda que a lei já proíba há muitas décadas o fornecimento de bebidas a menores de idade, o desenvolvimento da vida urbana brasileira tem tomado frequentemente formas danosas que escapam às tipificações tradicionais. Eu confesso que quando eu vi assim que baile funk, incomodava, aquilo não me caía bem no ouvido, né? Como se fosse só lá que usam bebida e poderiam as crianças ou adolescentes com idade, digamos, inadequada, estarem bebendo. Vossa Excelência, de uma sensibilidade enorme, diz que em todo e qualquer evento, criança não pode beber bebida de álcool. Caso a norma seja desobedecida, haverá multa e até mesmo o fechamento dos estabelecimentos em caso de reincidência. A gente sabe do mal que a bebida alcoólica faz, né? Então, destrói famílias e precisa ser regulada. Nessa casa a gente precisa regular como o cigarro
foi regulado. A gente tem que começar a colocar nos rótulos da cerveja isso. A gente tem que começar a diminuir propaganda, linkar propaganda de futebol, que é a paixão nacional, com bebida, porque isso passa uma mensagem subliminar totalmente equivocada, isso estimula o consumo, né? E é a porta de entrada para outras drogas. O projeto foi uma sugestão da CPI dos maus tratos contra crianças e adolescentes. E agora segue para a Comissão de Educação e depois para a de Constituição e Justiça. Eu acho ideal. Eu comecei a beber aos 16, mas não tinha maturidade para entender o quanto prejudica. A gente tem pesquisas científicas comprovando o efeito do álcool no corpo, né, no ser humano, no organismo. E, sem dúvidas, isso causa dependência. Então, se causa num adulto, quiçá num menor, né? Poderia ter exceções, onde os pais pudessem autorizar, né, reconhecer a maturidade para que ele saiba quando tomar, em que condições tomar e ter, tipo, na identidade, em algum lugar, alguma informação, um documento que ele possa ter acesso à bebida alcoólica, sim, em determinadas situações. Nós temos visto acontecimentos que, por conta de um excesso de bebida, naqueles ambientes, terminam em tragédias, em confusões. Senadores querem punir com prisão a prática de stalking, que é a perseguição obsessiva pela internet ou fisicamente. 2 projetos sobre o tema aguardam a análise da Comissão de Constituição e Justiça. Stalker é você entrar no perfil de outra pessoa e tentar saber um pouco mais sobre ela e procurar o que ela fez na noite anterior. Rapaz, já fiz algumas vezes já, mas só algumas vezes. Todo dia! Eu adoro stalkear. Nas redes sociais, stalkear virou gíria para quando a pessoa gosta de dar aquela espiada em outros perfis. Mas cuidado, isso pode ser algo grave se essa prática se tornar obsessiva e causar medo na vítima. O termo vai muito além do universo cibernético e serve para definir um perseguidor insistente. Brenda sofreu uma perseguição física há 3 anos, quando estudava na Universidade Federal do Amazonas. Nessa época, fez amizade com um colega de outra universidade, quando cursaram uma disciplina em comum. No começo, aquela colegagem mesmo, conversar assuntos banais do dia a dia e tudo mais. Aí ele descobriu que a gente morava próximo do outro. Aí teve um dia que eu estava indo para casa, ele perguntou, você já está indo para casa? Eu vou contigo. Aí foi comigo. Aí ele começou a pegar o mesmo ônibus que eu pegava, perguntou onde eu estudava, ele estudava em outra universidade. Aí ele mudou o trajeto dele para pegar o mesmo ônibus que eu pegava. Aí isso começou a me assustar um pouco, aí eu mudei de ônibus. Aí ele se mudou. Só que como ele tinha colegas onde ele morava, que era perto de mim, ele começou a frequentar o bairro. Aí isso já foi me assustando. Aí um dia ele foi na minha casa, quem atendeu foi meu irmão, perguntando por mim e tudo mais. Aí, a partir disso, eu bloqueei ele em todas as redes sociais, no Instagram, no Facebook. No Brasil, a prática de stalking por si só não é crime, mas apenas uma contravenção, com prisão de 15 dias a 2 meses ou multa. 2 projetos do Senado querem que, nesses casos, a prisão seja obrigatória, sem a possibilidade de conversão em multa e com penas mais altas. Todo crime que nós vimos todo dia nas televisões, que a violência, a morte, ela começa com a perseguição. Então, a perseguição não é um incômodo, não é uma pessoa irritada com a presença do outro, é o contrário. A perseguição é tirar a liberdade da pessoa, desassosegá-la, aterrorizá-la, até chegar no dia que esse encontro acontece, coisas fatídicas, como nós estamos vendo todo dia no país. Hoje você tem diversos casos já denunciados de pessoas que passam a ser vítimas de um assédio constante, programado, reiterado, através principalmente das redes sociais, o que prejudica a sua estabilidade emocional, prejudica a sua atividade profissional. Isso tem que ser combatido, sob pena de você transformar as redes sociais em uma armadilha para pessoas. E a grande questão, no caso da perseguição ou do stalker, é de fato o outro não perceber a necessidade de respeitar limites. E isso não se resolve com o encarceramento. O nosso sistema penal, nós sabemos já que ele é um sistema falho. As pessoas entram ali de uma forma A e saem pior, porque de fato ele não vem conseguindo regenerar as pessoas. Para as vítimas de stalking, Frank recomenda que seja preservado todo o contato feito via digital. Isso inclui mensagens, e-mails e WhatsApp. Comunique a alguém próximo que você está em um cenário de perseguição e procure um advogado especializado em crime digital. Se você não tem condições de contratar um,
procure a Defensoria Pública ou o auxílio de núcleos de prática jurídica. Hoje eu percebo como isso me deixou com medo, assim, meio paranoica. Hoje em dia eu não consigo mais ter aquela tranquilidade. Eu sempre vejo se tem alguém ao meu redor, me observando, fico nervosa. Pessoas quando me mandam mensagens assim, em rede social que eu não conheço, já bloqueio. Então teve um impacto negativo assim, na minha vida. O mais interessante, na verdade, para uma sociedade digital, que é uma realidade nova a todos nós, é que se desenvolva políticas públicas de educação, de conscientização, de orientação sobre o respeito aos limites de privacidade do outro. Os veículos de comunicação do Senado estão lançando uma campanha contra as fake news. A intenção é conscientizar cada cidadão da importância de não divulgar notícias falsas. Notícia falsa se combate com boa informação. Esse é o slogan da campanha que os veículos da Secretaria de Comunicação do Senado estão lançando. TV, rádio, portal e jornal começaram a divulgar peças de combate às chamadas fake news. O objetivo da campanha é lembrar à sociedade que ela tem uma parceria nos meios oficiais do Senado, que, na dúvida sobre uma notícia, sobre o que acontece no parlamento, ela pode contar com a informação isenta, precisa, direto da fonte, que a gente provê em todos os nossos veículos de comunicação. Para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a Casa colabora na guerra contra as notícias falsas, fazendo uma cobertura jornalística completa e imparcial e com outras informações de utilidade pública. Mas a facilidade da internet ainda leva muita gente a compartilhar imediatamente uma informação que considerou interessante sem saber se aquilo que está divulgando é verdade ou mentira. Às vezes inconsciente, achando que ela era verdade, recebida através de e-mail eletrônico e dessas redes sociais. Às vezes você posta no grupo de colegas, depois o colega te dá um alerta que aquilo é um fake news, que aquilo não é verdade. Depois eu fui tentar procurar os fatos para ver se era verdadeira, né? Eu já tomo mais cuidado com isso. Eu evito, né, compartilhar, mas infelizmente eu já compartilhei. Eu já tenho uma doutrina de sempre ler a manchete da notícia, dar uma lida a todo, avaliar e investigar. A campanha ensina a reconhecer uma notícia falsa, chama o cidadão para a responsabilidade de cada um sobre esse tema e apresenta os veículos do Senado como fontes oficiais, fontes de informação confiável e segura sobre o Congresso. Como reconhecer uma notícia falsa? Veja se os títulos apelam para o exagero e abusam de recursos visuais, como negrito, letra maiúscula e pontos de exclamação. Preste atenção no texto. Geralmente, notícias falsas têm erros de ortografia, concordância ou lógica. Fique atento se a mensagem estimula o compartilhamento rápido, sem pensar. Pesquise se a notícia foi divulgada em outro veículo de comunicação. Além disso, veja se o texto possui uma fonte ou referência confiável. Veja quem é o autor. Pesquise se a pessoa realmente existe. Se você chegar à conclusão de que é boato, não compartilhe. Em todo o trabalho de combate à fake news, a conscientização é um passo essencial. Mas ela tem que começar na escola. E ela também tem que atingir, de alguma forma, a população adulta. Boa parte de quem espalha uma fake news não são os mais jovens, são os mais velhos. Existem grupos de pessoas que consideram que elas têm o direito de disseminar uma informação falsa e que isso, na verdade, é liberdade de expressão. Então, assim, tem que ficar claro que isso não é liberdade de expressão. Quando você usa a liberdade de expressão para fazer uma mentira, para prejudicar alguém, isso é um crime. Você pode dizer o que você quiser, mas você vai ser responsabilizado pelo que você diz. Quem se interessa em aprender sobre fatos históricos a partir dos debates travados no Senado não pode perder a exposição montada no Espaço Cultural Ivandro Cunha Lima. São 5 anos do Arquivo S. O Arquivo S é uma parceria entre 2 órgãos do Senado, a Secretaria de Comunicação e o Arquivo, para a produção de reportagens especiais sobre temas históricos, mostrando principalmente a repercussão desses fatos no parlamento, como foram os debates no plenário e nas comissões, além dos projetos de lei apresentados e votados. As reportagens são publicadas na primeira segunda-feira de cada mês, no Jornal do Senado e no portal Senado Notícias. Os textos foram reunidos em livros e a 4ª edição foi lançada agora, contendo as matérias de 2018, entre as quais o hino nacional,
o centenário da Revolução Russa e os 40 anos da lei que instituiu o divórcio no Brasil. O senador Randolfo Rodrigues, que é historiador, compareceu à abertura da exposição e elogiou a qualidade do Arquivo S. Eu adoro quando os jornalistas escrevem sobre a história, porque eles escrevem melhor do que os historiadores. Os historiadores escrevem muitas vezes com os requisitos da exigência da formação na historiografia. Os jornalistas escrevem com a liberdade e a paixão da alma e com o que é mais importante para a história. A história só tem sentido de sê-la. A história só tem sentido se ela for passada para gerações que virão. Randolph também destacou o valor dos documentos contidos no arquivo do Senado. Não tem, no Brasil, não tem nada mais completo que os arquivos do Senado. É uma viagem ao tempo. Eu te digo para todos vocês, o que ocorreu no Museu Nacional foi uma tragédia. Maior seria se tivesse acontecido aqui. Ainda bem que não ocorrerá, porque eu visitei o arquivo do Senado e eu vejo os cuidados que lá tem com o material que lá tem. A Lei Áurea, que alguns imaginavam tinha sido corroída pelo fogo no Museu Nacional, o seu original está aqui. A exposição Arquivo S fica aberta ao público até o dia 28 de junho no Espaço Cultural Ivandro Cunha Lima, no Senado Federal. O senador Álvaro Dias aguarda a votação no plenário do Senado do projeto de sua autoria, que acaba com o sigilo bancário nos empréstimos concedidos pelo Brasil por intermédio dos bancos públicos a outros países. Ele conversa com a jornalista Renata de Paula sobre a proposta. Olá! A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que pode acabar com o sigilo bancário de operações de crédito do BNDES e outros bancos com países estrangeiros. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, que é o autor da proposta. Seja bem-vindo, senador. Pois é, um prazer falar sobre esse assunto, porque eu creio que muita gente que está nos acompanhando agora, nesses últimos anos, me viu aqui na tribuna, né, debatendo esse tema dos empréstimos por intermédio do BNDES a nações mais próximas ideologicamente dos que governavam o Brasil dos últimos tempos. E hoje o nosso país é vítima do calote. Esses países não pagam e esses empréstimos eram sigilosos. Senador, o senhor apresentou o projeto em 2014, mas o senhor começou a falar sobre isso antes, né? Antes, já desde 2005 eu questionava o desvio de finalidade dos recursos do BNDES. Depois, em 2007, o presidente Lula, ex-presidente Lula, autorizou por decreto a mudança do estatuto do BNDES para facilitar esses empréstimos. Empréstimos que eram concedidos aos campeões nacionais, muitos deles hoje investigados, não é, pela Operação Lava Jato, e especialmente a nações amigas, né, dos governantes, Cuba, Angola, Venezuela, Equador, Bolívia, coincidentemente, mais países ditatoriais, com governantes autoritários, não é, prepotentes, que esmagam os seus povos pela violência e pela pobreza. E esses recursos, de certa forma, alimentavam essas ditaduras, alimentam essas ditaduras, oferecendo a elas sobrevivência. E esses empréstimos secretos são inusitados. Vinha com a tarja, empréstimo sigiloso. Eu questionava o presidente do BNDES e ele respondia, não, nós estamos obedecendo à lei daqueles países. Eu dizia, vocês preferem obedecer à lei daqueles países e rasgar a nossa Constituição, que fala em transparência, em publicidade dos atos públicos? Exatamente por essa razão, nós apresentamos esse projeto em 2014, já em meio a esse tiroteio, em meio a esse debate, as denúncias que fazíamos, os alertas que iríamos sofrer calote, né? E hoje só 2 países, Venezuela e Cuba, já não pagam, o calote já chega a 3 bilhões e 200 milhões de dólares, já, até agora. E vamos sofrer um calote ainda maior. Nós estamos propondo exatamente transparência. Vamos acabar com o sigilo bancário quando se tratar de empréstimos por bancos públicos e privados do Brasil, mas com dinheiro público. Isso é fundamental. Não é só para o BNDES, senador? Não só o BNDES. Por quê? Porque o dinheiro público
captado muitas vezes pelo governo, em 6 anos, né, de 2008 a 2014, quando apresentei o projeto, o governo transferiu ao BNDES 716 bilhões, 478 bilhões do Tesouro Nacional e o restante do FAT, FGTS, PIS/PASEP, portanto, recursos dos trabalhadores brasileiros. Os recursos do Tesouro Nacional não estavam no caixa, porque o caixa está raspado há bastante tempo. O que nós temos é déficit. Então, o governo ia no mercado buscar o dinheiro e pagava taxas de juros de 13% a 15%. E o BNDES emprestava taxas de juros de 3% a 6%. Aí nós temos que pagar a diferença. Quem Isso paga? as operações nacionais. Nacionais e internacionais, especialmente internacionais. Mas, a outros países. Além se as daquelas... internacionais eram com sigilo, a gente tinha conhecimento dos juros, mas não tinha conhecimento do valor, é isso? Como eu ingressei com mandato de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal. O BNDES foi obrigado a divulgou alguma coisa, hoje sabemos quais taxas de juros foram praticadas àquele tempo. Ocorre, portanto, que essa diferença da taxa de juros que o governo pagou no mercado e a taxa de juros que o BNDES cobrou, essa diferença é paga pelo Brasil, pelo povo brasileiro. Isso significa, até 2060, 342 milhões. Nós já pagamos 115. Portanto, esse dinheiro sai do bolso do contribuinte brasileiro. É uma lástima, é uma agressão. Um país com demandas sociais incríveis, com problemas de infraestrutura, emprestando dinheiro para fazer Porto de Mariel em Cuba, hidroelétrica, metrô na Venezuela, e os nossos metrôs aqui parados, né, lá em Belo Horizonte há mais de 20 anos. O de Curitiba já foi anunciado 2 ou 3 vezes e não saiu do papel. O Brasil emprestou também para Equador, Angola, Bolívia, Peru, Exatamente. Paraguai, vários outros países africanos. Os países né? africanos, né, que são, alguns são países também governados por ditadores que se enriquecem e empobrecem a população. O Brasil perde com isso. Então, o nosso projeto acaba com o sigilo bancário só para empréstimos a nações estrangeiras. É dinheiro público. Eu, quando governador do Paraná e tomava um empréstimo lá no Banco Mundial, divulgava tudo. Prazo de carência, taxas de juros e, principalmente, a perspectiva de retorno daquele dinheiro, estabelecendo a exata relação custo-benefício do investimento que se faria. Então, nós vamos aplicar esse dinheiro, vamos pagar esta taxa de juros e vamos ter em impostos esse retorno, em função desse investimento. Essa transparência é fundamental. E é a transparência que a União tem quando pega empréstimos em organismos internacionais. Exatamente. Né? Se você todos os for empréstimos do Banco Mundial, o BID, todos eles passam pelas comissões, o valor está lá, a taxa de juros está lá, é tudo transparente. Não há sigilo nas operações, por exemplo, do BID, do BIRD, que são grandes bancos que financiam nações, não há sigilo bancário, há transparência absoluta. Nós estamos falando em sigilo bancário, que é um direito assegurado constitucionalmente ao cidadão. O cidadão tem direito à privacidade, portanto, no sigilo bancário do cidadão não se mexe. É um direito assegurado a ele. O que nós estamos tratando aqui é de dinheiro público, que é dinheiro que não pode ser transferido sigilosamente a quem quer que seja. Era uma lacuna na lei, senador? Eu creio que parte muito mais da prática de governo, né? Porque nada impediria o governo de expor, de ser transparente, de dar publicidade aos atos praticados. Eu dei um exemplo de quando governei o Paraná, eu não era obrigado pela legislação ser tão transparente assim, mas isso cabe a quem governa. É uma obrigação de quem governa. A transparência, porque quem governa não é proprietário da nação. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, já foi aprovado pela Comissão
de Relações Exteriores, já foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos. Está aqui no plenário já, eu pedi urgência, tem um requerimento de urgência que foi colocado para votar já na próxima terça-feira. Nesta terça-feira. Então nós teremos aqui no Senado o fim dessa batalha nesta semana. Depois vai para a Câmara. Senador, muito obrigada pela entrevista. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e logo depois do Senado Notícias, você vai ver o vídeo da campanha da TV Senado sobre fake news.